Jesus, abençoa, Senhor. Amém, Senhor. Jesus. Minha vida seja assim, consagrada a Ti, Senhor. Possa sempre Tu por mim operar o Teu amor. A minha alma lava, Salvador, no Teu sangue puro carmesim. Minha vida toma para ser, Senhor, Tua para sempre, sim. Que meus pés somente vão onde os santos possam ir, numa eterna canção. Minha voz se faz ouvir, a minha alma lavra, Salvador, no Teu sangue puro carmesim. Minha vida toma para ser, Senhor, Tua para sempre, sim. Seja o meu tempo já consagrado em Teu labor, que meus lábios, Jeová, falem só do Teu amor. A minha alma lava, Salvador, no Teu sangue puro carmesim. Minha vida toma para ser, Senhor, Tua para sempre, sim. Toma, ó Deus, o meu querer, faz, ó Teu, ó Salvador, hoje habita no meu ser, enche-me do Teu fervor. A minha alma lava, Salvador, no Teu sangue puro carmesim. Minha vida toma para ser, Senhor, Tua para sempre, sim. Ó, recebe-me, Senhor, quando venho me prostrar a Teus pés, ó Salvador, hoje vem me consagrar. A minha alma lavra, Salvador, no Teu sangue puro
sim. Amém, Jesus. Vamos louvar também com 304, irmãos. Aleluia. Jesus, abençoa, Senhor. Desprezando toda dor, eu vou a cantar. E o Calvário ao pecador sempre aponta. Flechas transpassaram-me, padeci grande dor. Mas Jesus, minha luz, fez-me vencedor. A face adorada de Jesus verei, com a grei amada no céu estarei, na mansão dourada hinos vou cantar. A Jesus, minha luz, que me quis salvar. Pode a noite escura ser, nos servir Jesus, mas clamando com poder, brilhará a luz. Pode os laços de Satã todos me cercar, mas Jesus pela cruz faz-me triunfar. A face adorada de Jesus verei, com a grei amada no céu estarei, na mansão dourada hinos vou cantar. A Jesus, minha luz, que me quis salvar. Quando estou a contemplar a montanha além, onde a luta governar, está Jesus também, que estende sua mão sobre nós dali. Sei assim que por mim Cristo vela aqui. A face adorada de Jesus verei, com a grei amada no céu estarei, na mansão dourada hinos vou cantar. A Jesus, minha luz, que me quis salvar. Entre as ondas estou sem luz, quase a perecer. Meu piloto é Jesus, pode me valer. O meu barco guia bem pelo bravo mar. Sim, Jesus me conduz, posso sossegar. A face adorada de Jesus verei, com
agradeço pela oportunidade. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, né, irmãos? Sabemos que muito em breve vamos ouvir a face do Senhor Jesus, né? Quero convidar aqui para ler a leitura oficial o nosso diácono, irmão Jonatas. Ele vai estar lendo a leitura oficial e orando juntamente com a igreja. E logo em seguida a nossa irmã Karina vai estar adorando ao Senhor com um dos seus hinos, né? Graças a Deus, irmãos. O Senhor Jesus se faz presente no nosso meio. Sabemos que é um culto de vitória e devemos sempre estar agradecido a Deus por aquilo que Ele tem feito ao nosso favor. Pai do Senhor, irmãos. Vamos ler o Salmo 92, irmãos. Bom é louvar ao Senhor e cantar louvores ao teu nome, ó Altíssimo, para de manhã anunciar a tua benignidade e todas as noites a tua fidelidade, sobre um instrumento de 10 cordas e sobre o saltério, sobre a harpa com som solene. Pois tu, Senhor, me alegraste com os teus feitos, exultarei nas obras das tuas mãos. Quão grandes são, Senhor, as tuas obras, muito profundos são os teus pensamentos. O homem brutal nada sabe, e o louco não entende isto. Brotam os ímpios como a erva, e florescem todos os que praticam a iniquidade, mas para serem destruídos para sempre. Mas tu, Senhor, és o Altíssimo para sempre. Pois eis que tu e os teus inimigos, Senhor, eis que os teus inimigos perecerão, serão dispersos todos os que praticam a iniquidade. Mas tu exaltarás o meu poder com o do unicórnio, serei ungido com óleo fresco. Os meus olhos verão cumprido o meu desejo sobre os meus inimigos, e os meus ouvidos deles se certificarão quanto aos malfeitores que levantaram contra mim. O justo florescerá como a palmeira, crescerá como o cedro no Líbano. Os que estão plantados na casa do Senhor florescerão nos átrios do nosso Deus. Na velhice ainda darão frutos, serão viçosos e florescentes, para anunciarem que o Senhor é reto, e Ele é a minha rocha, e nele não há justiça. Amém? Tem um pedido de oração aqui. A irmã Maria pede oração pela filha Michele, genro Roberto e neto Guilherme, para que o Senhor traga o Guilherme de volta para a casa de Deus, dos pais. Amém? Vamos orar, irmão? Vamos orar também pela família do nosso irmão Wagner, que perdeu o seu avô hoje. E vamos estar orando pela família. Amém? Senhor, nosso Deus e Pai, te agradecemos, Senhor, por mais uma vez estar na tua casa, Pai. Eu te apresento, Senhor, esse jovem, Senhor. Entra com providência na sua vida, entra com providência na vida dos seus pais, Senhor. Oh, Deus amado, Deus bendito, Senhor, visita, Senhor, aquela família, Pai. Olha também pela família do nosso irmão, Senhor, que teve uma perda, Senhor. Conforte, Senhor, os teus corações, Pai. Vai dando graça, vai dando sabedoria, Senhor. Em nome de Jesus, Pai, te pedimos, Senhor. Amém, Jesus. Cumprimento a igreja com a paz do Senhor. Madrugada e outra vez você perdeu o sono, final da estrada,
Desabaram tantos planos, tantos sonhos. As lutas são demais. No teu rosto vejo lágrimas rolarem. Mas filho, não desista de lutar, porque eu estou contigo a toda hora. Sempre te amei, e andar sozinho nunca te deixei. Nos meus braços eu te carreguei. Por isso, filho meu, não pare agora. As portas vão se abrir, a tempestade vai passar, a vitória vai surgir, a tua bênção vai chegar. Fui eu quem te escolhi e nunca vou te abandonar. E nas minhas mãos você vai descansar. Vai descansar. Descansa. Eu sempre te amei, e andar sozinho nunca te deixei. Nos meus braços eu te carreguei. Por isso, filho meu, não pare agora. Profetiza. As portas vão se abrir, a tempestade vai passar, a vitória vai surgir, a tua bênção vai chegar. Fui eu quem te escolhi e nunca vou te abandonar. E nas minhas mãos você vai descansar. As portas vão se abrir, a tempestade vai passar, a vitória vai surgir, a tua bênção vai chegar. Fui eu quem te escolhi e nunca vou te abandonar. E nas minhas mãos você vai descansar. E nas minhas mãos você vai descansar. Amém. Obrigada, Aleluia, irmãos. Nas mãos do Senhor nós vamos descansar. Deus abençoe a nossa irmã Karine, que tem apresentado essa jovem muito abençoada nas mãos do Senhor, que tem apresentado esse hino em adoração ao Senhor. Vamos ouvir agora um testemunho, uma palavra com a nossa irmã Maria Dias. Ela vai nos trazer um testemunho essa noite, uma palavra, e em seguida o pastor está com a oportunidade para fazer as apresentações dos irmãos. Paz do Senhor, igreja. Quem está feliz? Quem esteve triste por esses dias? Olha, ninguém. Quem está em Cristo, que é a nova criatura. Aleluia. A paz do Senhor mais uma vez, igreja. Eu, pessoalmente, estou feliz. Porque o Senhor sempre me dá vitória. Me dá só para mim? Não. Para toda a sua igreja. Aqueles que confiam no Senhor, não. Muitas das vezes se abala. Mas, de repente, ele se esforça um pouquinho e começa a andar. Aleluia. A igreja sabe muito bem os dias difíceis em que passamos praticamente 10 dias, né? Mas para nós que espera Jesus, eu, pessoalmente, não me abalei nem um dia.
porque eu sei em quem eu tenho crido. E tudo que aconteceu foi permissão do Senhor. Hoje mesmo eu estava falando e o Espírito Santo me ensinando que isso tinha que acontecer, igreja. Porque antes de eu entrar aqui na igreja, eu estive conversando com a irmã sobre os assuntos que, irmãs, tinha que acontecer. A palavra de Deus, ela é fiel, ela não falha, aleluia. Porque nós vimos muitas das vezes, passamos por aí, que seja uma casa assim mais... Tem a primeira classe, a segunda, a terceira, né? O pobre, o médio, o rico. A gente passava por aí, via 3, 4 carros num quintal só. É verdade, irmãs? Ou não é? 4, 5 carros em um quintal. Deus permitiu que isso acontecesse para ver se o povo lembra do grande Deus. É permissão de Deus tudo que acontece. Aqui no livro de Josué, nós vamos meditar um pouquinho, Josué, para nós aprendermos mais um pouquinho sobre o que o Senhor quer de nós. Josué capítulo 2, eu vou ler um versículo, depois eu vou pular mais outros versículos aqui que diz assim. O 9 diz assim, do capítulo 2 de Josué: eu sei que o Senhor Deus, eu sei que o Senhor deu esta terra a vocês, os israelitas, para dizer a verdade. Todos nós estamos morrendo de medo. O medo, igreja, está assolando o mundo inteiro. Desde lá do trono dos que acham que são grandes, mas grande é somente o nosso Deus. Desde o presidente e vai descendo de degraus, até chegar a nós, que parece que não somos nada. Mas, aleluia, nós somos tudo. A igreja do Senhor é tudo na face da terra. Porque todo o poder está sobre nós que temos o temor do Senhor. Aqueles que estão lá não têm poder nenhum. Eles estão no poder deles. Eles estão administrando, mas sabendo que existe um maior do que ele, que é nosso Deus. Então, ele deu essa terra para nós no tempo de Moisés, no tempo de Josué, até chegar a nós para que nós possamos ver sem medo. Porque o nosso Deus é tudo. Para mim ele é tudo, eu sei para a igreja também é. O 3 ainda diz, o capítulo 3, o versículo 5, diz assim: Josué disse ao povo, purifique-se. Aleluia. Ó, obreiros, precisamos de nos purificar. Porque é mandato de Deus. É palavras do Senhor. Purifiquem-se, que depois eu falo com vocês. Nós precisamos, como igreja, nos purificar, buscar mais o Senhor. Estou muito feliz. Terça-feira nós tivemos um período de oração aqui muito abençoado. Aleluia. Deus enviou mais servos, mais servas, obreiros, irmãs de coragem. A igreja precisa orar mais. A igreja para de orar. Tudo vem ao contrário. Nossa igreja nunca parou de orar e ela nunca vai parar de orar. Então, para isso, nós precisamos do temor do Senhor. Aleluia. Josué disse ao povo, purifiquem-se, porque amanhã o Senhor fará grandes coisas entre vocês. Para quem ele falou isso, igreja? Foi para nós, obreiros. Foi para nós essa palavra, igreja. Purifiquem-se. Vamos orar mais, igreja. Vamos buscar mais o Senhor. O Senhor Jesus está às portas. Ele está prestes a nos buscar. Vamos buscar o Senhor enquanto se pode. Foi aquele tempo, ele alertou o povo dele para que buscasse ele, porque sabia que nós temos que buscar mais a sua presença. Aí o Senhor disse a Josué, por causa daquilo que eu vou fazer hoje, todo o povo de Israel vai saber que você é um grande homem. Eles saberão que assim
como estiveste com Moisés, também estarei contigo. O nosso Deus não muda, igreja. Nosso Deus é o mesmo. Ele está pronto para nos ajudar. Eu sou prova viva disso na minha vida. Nos meus momentos difíceis, eu não tenho para onde correr, nem quero. Quero ir para os pés de Jesus. Toda a minha trajetória de vida foi essa. Eu nunca fui de ficar reclamando e nem clamando e nem falando para um e para outro. Vou direto para Jesus, porque Ele é a solução da minha vida. Ele tem me ajudado e vai me ajudar até o fim. Que Deus nos abençoe em nome de Jesus. Vem com Josué lutar em Jericó, Jericó, Jericó. Vem com Josué lutar em Jericó e as muralhas ruirão. Vem com Josué lutar em Jericó, Jericó, Jericó. Vem com Josué lutar em Jericó e as muralhas ruirão. Subam montes devagar, que o Senhor vai guerrear. Cerquem os muros para mim, pois Jericó chegou o fim. Vem com Josué lutar em Jericó, Jericó, Jericó. Vem com Josué lutar em Jericó e as muralhas ruirão. Subam, subam montes devagar, que o Senhor vai guerrear. Cerquem os muros para mim, pois Jericó chegou ao fim. Pois Jericó chegou ao fim. Quantos acreditam que Deus está derrubando as muralhas desse país? Oh, aleluia! Eu acredito no poder de Deus. Se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar, orar e buscar a minha face e converter-se dos seus maus caminhos, eu ouvirei do céu a sua oração e sararei a sua terra. Josué, ele foi esse homem que aqui foi descrito, que o Senhor deu aquela terra para ele. Calebe, também juntamente com ele, persistiu em ser fiel ao Senhor. Você não tem que olhar para outro lugar a não ser para o Senhor. Coloque os seus olhos no Senhor, porque dele é o reino, o poder e a glória. Você vai ver reis e reinos se desestabelecendo, mas o trono do Senhor permanece para sempre. Governos e governantes passam, e o mundo também passa, mas aquele que faz a vontade do Senhor permanece para sempre. Sejam fiel, meus queridos irmãos, ao teu Deus, ao teu Senhor. Honre a sua palavra, acredite nos seus profetas, nos seus mensageiros, porque ele ainda tem esses mensageiros. Nós estamos, queridos, orando pela nossa nação. Nós fizemos uma campanha há poucos dias, oramos. Maria disse aqui também, desses dias que temos orado. E nós sabemos, meus queridos irmãos, que a nossa nação está cambaleando como um bêbado. E nós sabemos
que as injustiças do mundo, Deus também tem sob controle. Tem sim. Né? E nós devemos levar à presença do Senhor reis e reinos. Antes de tudo, devemos orar por quem? Pelos homens que estão em eminências. Né? E nós devemos continuar orando, queridos. Eu ainda acredito que Deus pode destronar esses homens corruptos que estão no poder, né? E eles, como a moinha que o vento espalha, logo serão levados e passarão, né? Mas nós devemos saber que a justiça do Senhor virá, né? Que oremos, meus irmãos, pela nossa nação, pelo nosso país. As inflações, ou a inflação, ainda não está como já esteve, né? Quem lembra das inflações sarnesiana, né, irmã Eudes? A irmã Eudes, eu estou falando assim, né? Porque a irmã Eudes eu já conheço de algum tempo e eu acho que ela é meia contemporânea, assim, também de idade da Célia, né? E ela é professora, né? E, por certo, já educou muitas pessoas, e nós sabemos que pela educação passa a história também, né? E a história não pode ser esquecida. Hoje nós vivemos, claro, num momento muito complexo, né? Até se discernir tudo isso não vai ser tão simples, né? Mas a Igreja do Senhor, ela já passou por crises as mais variadas, e não vai ser essa que ela não vai também passar, né? Mesmo, meus irmãos, que até institucionalmente, isso aqui eu devo dizer, viu, meus irmãos? Até institucionalmente, se nossa igreja se abalar, no sentido institucional, como eu vos advirto, né? E quero advertir a todos que nós até estamos muito sujeitos a passar por abalos institucional. Você saiba de uma coisa, a tua fé não está naquela placa que está ali na frente, não, viu, meus irmãos? Não. Nós estamos congregados aqui em nome do Senhor Jesus, tá bom? Fique firme no Senhor, em Jesus vivendo cada dia, tá bom? Fique firme no Senhor. Fique firme no Senhor, tá? Olha, amados, eu não tenho aqui uma menção de nome. Eu estou confundindo então. Mas eu quero apenas perguntar se há visitante entre nós. Nós temos sim, né? Lá ao fundo, isso, né? Isso. Como é o nome do amigo lá? Edgar. O Edgar, você é muito bem-vindo, viu? Nós não tivemos hoje um apoio para pegar o teu nome ali, mas saiba que muito mais que eu que não sei o teu nome, Deus sabe o teu nome, teu endereço, tua vida e tudo quanto você necessita. Queremos apenas dizer que você é muito bem-vindo entre nós e que Deus te abençoe ricamente, tá bom? Deus abençoe. Meus irmãos, nós, ao término desse culto, faremos uma ação que eu penso que ela pode se denominar como uma ação de solidariedade. Quem puder se dirigir ao Prever do Jardim Alvorada, nós vamos com um grupo ali que eu penso que os irmãos que puderem fazer isso, apresentar as nossas condolências ao nosso amigo, irmão Wagner, líder dos nossos adolescentes, que está passando por esse momento difícil de luto na sua família. E ali nós nos dirigindo, vamos também oferecer ao Senhor alguns cânticos e vamos apresentar a nossa oração e sermos agentes de consolação, dando um abraço ao irmão Wagner, e então faremos isso com aqueles que puderem. Ao término desse culto,
nós nos dirigiremos ali para o Prever do Jardim Alvorada, sermos solidários com o nosso irmão e dando as nossas condolências. Portanto, fica notificado a todos que pela passagem do irmão Wagner, nós apresentaremos ali um culto, a pedido também dele, não é, irmão? Isso, ele mesmo tem solicitado isso, e nós o faremos assim. Amém, meus queridos? Que Deus abençoe. Vamos dizer ao Edgar um bem-vindo? Digamos juntos: seja bem-vindo em nome do Senhor Jesus. Todos somos bem-vindos ao santuário da casa do Senhor. Meus irmãos, apenas mais um aviso, Sábado próximo teremos aqui um grande trabalho, um culto em que, além de ser grande porque o Senhor vai ser glorificado, estará conosco um missionário de Santiago, no Chile, um exímio pregador da palavra do Senhor. Portanto, quero que todos estejam presentes, os ministérios estejam todos presentes, para cultuarmos ao Senhor no próximo sábado. E estará conosco, de Santiago, no Chile, Evaldo, o nome do missionário, um chileno, mas fala muito bem português, até onde estou sabendo, Ele é apresentado como um grande ministro da palavra do Senhor e estará conosco para ministrar a palavra do Senhor. Divulguem, participem, ore e Deus vai ser glorificado. Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, o tempo não nos espera. Vamos ouvir agora uma palavra com o irmão Laércio, uma rápida palavra sobre as nossas contribuições. Em seguida, o nosso irmão Dejair está adorando o Senhor e o nosso irmão Adriano recolhendo as contribuições. Aleluia. A paz do Senhor a todos, amém? Queria deixar com os irmãos uma passagem da Bíblia que está em Filipenses. Se você quiser também acompanhar comigo. Filipenses capítulo 4. Filipenses 4, versículo 10, diz assim a palavra de Deus: Ora, muito me regozijei no Senhor, por finalmente reviver a vossa lembrança de mim, pois já vos tinhais lembrado, mas não tinhais tido oportunidade. Não digo isso como por necessidade, porque já aprendi a contentar-me com o que tenho. Sei estar abatido e sei também ter abundância. Em toda maneira e em todas as coisas estou instruído, tanto a ter fartura como a ter fome, tanto a ter abundância como a padecer necessidade. Posso todas as coisas em Cristo que me fortalece. Amém, meus irmãos? Que isso seja algo que venha nos inspirar, entender essa palavra extraordinária que Paulo fala, que é possível alguém estar contente na sua vida, não é? É o que ele está dizendo aqui, é possível que uma pessoa possa estar contente em todas as maneiras, em todo o seu viver. É o que ele fala aqui, ele já aprendeu a estar contente com aquilo que ele tem. Aquilo que ele tinha, fazia, não com que ele se entristecesse, que ele se abatesse, que ele demonstrasse algum tipo de descontentamento. Mas ele diz que ele aprendeu a estar contente, E no versículo 13, ele fecha dizendo que ele pode, todas as coisas. Então ele diz que ele pode passar por dificuldades, ele pode também passar por abundância, estar contente. Mas também no meio da dificuldade, ele diz que ele pode também estar contente, Ele diz que ele pode estar contente na fartura e tanto também como tendo fome, passando fome. Isso é maravilhoso para nós, Deus tem cuidado de nós. Isso é maravilhoso saber que nós podemos aprender a estar contente com aquilo que temos, Sabendo que podemos a todo instante, passar por todas as coisas, porque Cristo nos fortalece. A verdade é que Paulo está revelando aqui que a felicidade dele está em Cristo,
Cristo fortalecendo as nossas vidas, nós estaremos contentes em todo o nosso viver. Seja em qualquer circunstância, Ele vai operar, né? Ele vai fazer com que você supere tudo na sua vida. Ele tem nos dado graça. Até aqui, Ele tem nos ajudado. Tenho certeza que você tem visto isso. Quero que você pegue na sua mão, você que trouxe sua oferta, seu dízimo, e com alegria, não é? Porque a palavra de Deus diz que Deus ama aquele que contribui com alegria, que você possa estar entregando sua oferta, seu dízimo. Nós vamos estar orando a Deus neste momento. Nosso Deus é aquele, né, que Paulo mesmo fala, né? É Ele que dá semente ao que semeia, amém? O que semeia jamais pode esquecer que recebeu a semente do Criador, não é? Tem gente que vai semear e esquece, né? Acha que está dando a semente de si mesmo, né? Mas está recebendo do Senhor, não é verdade? E Ele é aquele que multiplica, né, a vossa sementeira, né? Para que nós venhamos a abundarmos em toda boa obra. Amém, meus irmãos? Vamos orar? Feche os teus olhos. Senhor, Deus de graça e maravilhas, diante da Tua presença, Pai, nós glorificamos o Teu nome. Pai eterno, obrigado por todos aqueles, Pai, que vão entregar os seus dízimos, aqueles que vão ofertar neste momento, Pai, pois é o Senhor que tem os levantado. Abençoa, Pai eterno, em nome de Jesus a cada um. Aqueles que não podem, que o Senhor possa, meu Deus querido, agir, que o Senhor possa capacitar também da mesma maneira, para que o Teu nome seja glorificado. Seja, meu Deus querido, a Tua provisão na vida dos Teus filhos. Seja o Senhor agindo poderosamente, os dando, Senhor, contentamento, os dando alegria, meu Pai, em todo o viver. E que o Teu nome seja agora e sempre glorificado. Em nome de Jesus. Amém e amém. Diácono Odejair. Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Com esse salmo eu cumprimento a amada igreja com a paz do Senhor Jesus. Amém? Estarei louvando ao Senhor com esse hino que tem por título Abre o Coração. E abre a sua carteira também, né? Nesse momento de oferta, que o Senhor, Ele é fiel e justo para te abençoar. Pode soltar a mão. Abre o coração, escute a voz amiga que fala com você. Não é ilusão, é realidade. Jesus te ama. Hoje Deus marcou o encontro com você. Basta só você acreditar. Levante a cabeça e começa a lutar. E a vitória com certeza vai chegar. E hoje as barreiras vão cair em seu favor. Louvado seja o nome do Senhor. Mostra que a fé remove montanhas. Mostra que Deus tem o poder para fazer estremecer o inimigo que se levanta contra você. Mostra que Deus tem o poder
fazer estremecer o inimigo que se levanta contra você. Abre o coração, escute a voz amiga que fala com você. Aleluia! Preste atenção, escute. Levante a cabeça e começa a lutar, e a vitória com certeza vai chegar. E hoje as barreiras vão cair em seu favor. Louvado seja o nome do Senhor. Mostra que a fé remove montanhas. Mostra que Deus tem o poder para fazer estremecer o inimigo que se levanta contra você. Mostra que Deus tem o poder para fazer estremecer o inimigo que se levanta contra você. Abre o coração, escute a voz de Deus. Abre o coração, Jesus te ama. Abre o coração, escute a voz de Deus. Abre o coração, Jesus te ama. Amém. Louvado seja o nome do Senhor, irmãos. Aleluia. Todo o poder está nas mãos do Senhor. Irmãos, tem muitos irmãos ainda que estavam preparados para louvar, como a nossa jovem Laura, a irmã Mara, mas é momento de ouvirmos a palavra do Senhor, irmãos. Portanto, convido a igreja a colocar-se em pé e convido aqui o nosso jovem Valentinho, esse rapaz usado nas mãos do Senhor, e hoje ele não teve a aula devido à situação do nosso país e feriadão, e escolheu estar na casa do Senhor para transmitir o recado de Deus para a igreja esta noite. Fica com toda a liberdade, irmão Valentim. A paz do Senhor a todos. Podeis tomar assento, grato a Deus por este privilégio. Fazia tempo que não me reunia com os irmãos numa quinta-feira e pude perceber que quinta é o dia dos fortes. Para estar na igreja quinta-feira é algo exclusivo, mas graças a Deus hoje estamos aqui para adorar o nome do Senhor. Eu quero aproveitar o máximo desse tempo que temos para repartir a palavra do Senhor e já rapidamente abrindo os Salmos 125. Salmos 125. Creio que, embora temos como crentes em Cristo, como bons assembleanos, temos o costume
de meditar nos salmos de Davi e vários outros salmos, mas acredito que esse seja o tempo de nós analisarmos com muita profundidade, não só pelo momento em que nós estamos vivendo, como também entender o que muito dos salmos têm para nos ensinar. E este Salmo 125 não diz mais do que nós já temos conhecimento, quando ele diz que os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. Ele diz ainda que como em redor de Jerusalém estão os montes, assim o Senhor em derredor do seu povo, desde agora e para sempre. Mais uma vez ele diz, os que confiam no Senhor são como montes de Sião, que não se abala e permanece firme para sempre. Como em redor de Jerusalém estão os montes, assim o Senhor em derredor do seu povo, desde agora e para sempre. Você pode dizer amém? Glória a Deus. O que eu quero explorar nesses salmos como tema da minha mensagem, questão da confiança. Podemos atribuir como tema da nossa mensagem de hoje, confiança. Confiança é que nada mais, nada menos além de correr em busca de algum refúgio, de estar confiante, de estar seguro, de depositar uma certa confiança ou credibilidade a alguém ou alguma coisa. Quando falamos de confiança, isso nos remete a uma expressão cujo sentimento é de segurança e proteção, que uma pessoa sente quando pode confiar em alguém ou uma coisa. E quando eu leio este salmo na perspectiva de alguém que escreveu, como pensando na ideia de Davi ou outra pessoa que poderia ter sido naquela época, é difícil de entender como alguém naquela estrutura da época que tinha todo o recurso, que era cercado de tudo que era bem material, tinha toda a estrutura para alguém dizer: estou confiante que eu me darei bem em toda e qualquer situação ou circunstância. É difícil entender esse salmo nessa ótica em que nós conseguimos adquirir por força própria algumas coisas que acreditamos e que são de fato benéficas para alguém que queira viver em paz ou alguém que recorra a uma certa proteção. Mas o que eu quero te mostrar antes mesmo de entrar na esfera espiritual em si, é que quando nós falamos de confiança hoje em dia, não é difícil de entendermos que entre nós como pessoas, seres humanos, há uma falta de confiança entre as pessoas. Hoje em dia, dificilmente nós encontrarmos alguém que possamos confiar. Quando nós falamos de confiança, podemos dizer sim que há uma carência gigantesca entre indivíduos, sejam elas membros da mesma família, sejam pessoas que convivem juntos, sejam pessoas que fazem parte de uma determinada congregação. No geral, isso é sentido, é perceptível que nós temos falta de pessoas para confiar. Embora a Bíblia diz expressamente que maldito o homem que confia no próprio homem, nós temos esse entendimento que em determinada situação ou circunstância, nós necessitamos de alguém que possamos, ainda que não seja na expressão literária da palavra confiança, para depositarmos uma certa confiança. E razões são infinitas para que nós possamos dizer que existe uma falta de pessoas para confiar.
outros porque tiveram experiências que não foram agradáveis, outros porque tentaram em um determinado assunto confiar em alguém e esse assunto vazou, algo que não poderia ter vazado. Outros porque em um determinado relacionamento acreditaram que aquilo sim era algo a ser confiado, mas se viram que foi o momento em que a pessoa se sentiu mais frustrada. Enfim, são N razões que cada um de nós tem para justificar a razão de não depositar uma confiança para alguém. E o que me vem como questionamento é que qual é o comportamento, afinal de contas, dessas pessoas que não confiam no outro, ou que perderam a confiança. Haja vista que é preciso termos isso como entendimento de que a falta de confiança não significa que nós vivemos desconfiando uns dos outros. A falta de confiança não significa que nós desconfiamos uns dos outros, muito pelo contrário, as pessoas simplesmente se distanciam, se isentam e dizem que eu não confio em mais ninguém. E você pergunta o porquê, e a resposta é sempre aquela, como um bom brasileiro que costuma dizer, porque sim. Não há justificativa para isso, simplesmente acontece. Algumas até podem nos dar uma resposta como justificativa, mas podemos entender que na maioria das vezes que nós não conseguimos confiar em alguém é porque nós não temos uma resposta concreta, definida, elaborada para dizer que essa é a razão. Simplesmente nós não confiamos uns nos outros. E quando eu me pergunto qual é o comportamento dessa pessoa que não confia no outro, é que essas pessoas, elas começam a demonstrar um comportamento diferenciado. O que podemos entender é que a falta de confiança leva as pessoas a criarem o seu próprio mundo. Quando a pessoa não confia mais nos outros, ele se arma, ele cria o seu próprio mundo, ele cria a sua forma, ele se fecha ou ela se fecha. E ele começa a viver de modo preparado para se livrar de tudo e de todos que ele consideram como uma ameaça. O comportamento das pessoas que não confiam mais, elas mostram uma certa resistência. Eles começam a prestar atenção não para aquilo que acontece em sua volta, como ter um entendimento de como lidar com as circunstâncias, mas essas são pessoas que vivem amedrontadas. São pessoas que vivem atentas para qualquer acontecimento que possa desafiá-las, tirá-las do seu conforto. E o resultado disso é que se tornam pessoas doentias emocionalmente. Se tornam pessoas que sofrem espiritualmente. Se tornam pessoas insensíveis. Se tornam pessoas amarguradas, pessoas tristes. Pessoas que vivem longos e determinados anos de vida sofrendo, porque a essência do homem é se comunicar com o próximo para liberar, inclusive, certos sentimentos a quais será o fruto da sua paz, ainda que em momentos de dificuldade. E nós temos vivenciado isso. Porque quando a pessoa não consegue vomitar aquilo que ele tem, quando a pessoa não consegue expor aquilo que é o seu problema, ele passa mal, sofre. E muitas das vezes a gente vê pessoas que emagrecem não porque fazem academia, mas porque a sua alma está extremamente machucada, doentia, e isso se evidencia por lado de fora. Ora, diz a palavra do Senhor que o coração alegre
aformoseia o rosto, mas o espírito abatido é podridão dos ossos. E quando o osso vai apodrecendo por aqueles sentimentos que não conseguem ser atendidas, nós conseguimos ver que há uma diferença em alguém que faz academia e emagrece e alguém que está doente emocionalmente e espiritualmente. E essas pessoas, elas não se relacionam mais com ninguém. Porque elas perderam confiança e toda pessoa, aos olhos deles ou delas, é vista como uma ameaça. E nós percebemos isso não só na esfera individual, como dentro de relacionamentos conjugais. Onde não existe mais confiança entre casais, e nós dizemos isso com pesar. Percebemos isso em meio a famílias, onde não há mais confiança entre marido e esposo, filhos e filhas. Não há mais confiança no meio de famílias. E isso está acontecendo nos nossos dias. E quando eu penso na perspectiva espiritual, não vejo diferença alguma. Porque quando a pessoa perde confiança em quem deve ser a essência de toda e qualquer confiança que o homem pode depositar, ele passa a perder interesse em se relacionar com Deus. Primeiro sintoma de um crente, de um cristão, de um filho, de uma filha de Deus, que perde confiança em Deus, ele perde interesse em se relacionar com o próprio Deus. Ora, como nós criaríamos relacionamento com alguém que não confiamos? Como nós nos aproximaríamos de alguém que não depositamos o mínimo de confiança? E eu e você sabemos muito bem que o primeiro sinal quando confiamos em alguém é que, independentemente do problema que for, nós corremos para aquela pessoa. Quando nós confiamos em um amigo, ainda que ele esteja lá em Alagoas, nós pegamos esse celular, ligamos para essa pessoa para dizer que, olha, eu preciso da sua ajuda. Eu estou passando por uma dificuldade, eu estou passando por um problema. Eu sei que aonde tu estás é longe, mas porque eu confio em você e eu sei que tu me darás a atenção que eu preciso. Nós ligamos para essas pessoas. Esse é o primeiro sinal quando nós confiamos. E quando nós perdemos confiança, quando nós não confiamos em Deus, o primeiro sinal é que nós perdemos interesse em se relacionar com Deus. E isso acontece de forma gradativa. Nós vamos nos distanciando aos poucos, nós vamos desconfiando de quem Deus é, nós vamos desconfiando do que Deus pode fazer, nós vamos perder a essência da verdade da palavra do Senhor. E quando acordamos, estamos bem longe do que nós imaginamos. E a segunda evidência de alguém que não confia em Deus é que ele não ora mais. Como eu disse, quando nós confiamos em um amigo, nós o procuramos 24 horas. Não queremos saber se ele irá nos atender ou não. Não queremos pensar se é possível achá-lo pessoalmente ou não. Não queremos entender se ele irá concordar conosco ou não. E muitas das vezes o procuramos com a plena convicção de que ele pode ou ela pode nos repreender. E ele pode não concordar com as nossas ideias. Mas mesmo fruto da nossa confiança. Embora a Bíblia diz que maldito o homem que confia no homem. E quando nós não confiamos mais em Deus, a oração perde o seu significado.
A oração perde a sua essência, porque eu não consigo outro conceito, outra definição para entender o que significa oração, além de nós dialogarmos com alguém que nós confiamos. A oração é isso. É falar com Deus, seja em palavras, em sentimentos, em pensamentos, de todas as formas. Quando nós confiamos em Deus, nós direcionamos o nosso pensamento, nós direcionamos as nossas atitudes, nós direcionamos tudo que somos para quem que é a essência de toda a confiança: Deus. Quando nós perdemos confiança em Deus, quando alguém perde confiança em Deus, não se relaciona mais com pessoas que entendem e que mantêm uma certa confiança em Deus. Esse é o outro problema de que quando alguém perde confiança em Deus, para além de passar a olhar para os outros com um olhar diferenciado, ele começa a perder o relacionamento de pessoas que confiam em Deus. Porque ele sabe que a primeira palavra que ele escutará, ouvirá quando apresentar o seu problema é: confia em Deus. E quando ele perdeu a confiança naquele que é o primeiro motor, como dizem os filósofos, que é a primeira essência da confiança, como confiarei em alguém que diz que eu que tenho que confiar em Deus? Uma quebra de paradigma. Há uma quebra de essência, porque ele perdeu aquele que mantém esse relacionamento com Deus. E automaticamente ele para de orar e esquece, foge de se relacionar com pessoas que confiam em Deus. E aos poucos vai se distanciando, vai perdendo a fé, vai se acumulando a falta de confiança, não só em Deus e também em pessoas que confiam em Deus, ele não se relaciona mais. Razão pela qual nós vemos pessoas longe e perguntam: cadê o fulano, cadê a fulana? Por que não aparece mais na igreja? Será que são os problemas que temos dentro das nossas denominações? Será que são os conflitos que temos dentro das nossas igrejas? Problemas sempre existiram, porque problemas são pessoas. Só cessarão os problemas quando acabarem as pessoas. E eu não vejo isso como justificativa para pessoas se distanciarem da comunhão entre os irmãos, mas porque as pessoas perderam a confiança, que é o elo da nossa comunhão, e automaticamente não comungam mais uns com os outros, porque vivem desconfiando uns dos outros. Não são os problemas que nos distanciam uns dos outros, não. Eu e você sabemos muito bem disso. Não são os problemas que levam as pessoas a ficar longe da comunhão, mas porque elas vão perdendo a confiança e muitas das vezes elas não percebem o que está faltando é a confiança, porque quando nós entendemos o que o Salmo diz, que elevo os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro, ele estava dizendo de todas as palavras, que embora eu conviva com os meus irmãos, embora eu tenha uma certa confiança com eles, há algo que não pode sair da minha cabeça, é olhar para aquele que é autor e consumador da minha fé. E o salmista, quando escreve isso, ele quer trazer ao meu e o seu entendimento nesses salmos. Quando ele diz: os que confiam no Senhor são como o monte. É interessante nós olharmos isso, porque o salmista ele diz em forma de comparação que toda mulher e todo homem,
toda criança, todo jovem, seja o ser humano que for, a partir do momento que passa a confiar em Deus, ela é semelhante ao monte de Sião. Ele diz, essa pessoa que confia em Deus é semelhante ao monte de Sião. E esse monte é um monte que não se abala e permanece firme para sempre. E olha que ele continua dizendo como Jerusalém, como em redor de Jerusalém estão os montes. Ele diz, Jerusalém está cercado por montes. Se Jerusalém está cercado por monte, ele diz, esses montes que cercam Jerusalém não se compara com esse monte de Sião, porque esse monte é um monte diferenciado, não é qualquer monte, não é qualquer pessoa, não é qualquer indivíduo. Quem passa a confiar em Deus é uma pessoa diferenciada. E ele dá a resposta, dizendo que olha, como em redor de Jerusalém estão os montes, assim o Senhor em derredor do seu povo. Ora, vamos pensar na ideia dos montes. Se nós olharmos para a diferenciação que existe entre os montes, existem sim alguns montes que, dependendo da intensidade, da velocidade do vento, há certos montes que se abalam. Há certos montes que, ainda que não seja perceptível aos nossos olhos, elas cedem um pouquinho e alguns ainda por si só são derrubadas. Mas ele diz, esse monte, o monte de Sião, seja o vento que for, seja a tempestade que for, seja a velocidade da intensidade do vento que for, é um monte que permanece firme. Em outras palavras, o salmista diz, independentemente da tempestade que vier, seja o vento que for, que tentar derrubar a minha e a sua vida, eu e você somos que nem um monte de Sião, permanecemos para sempre, permanecemos firmes, porque quem nos sustenta, quem nos cerca é o Senhor dos exércitos. Ele diz, há um cerco criado por Deus para quem confia nele. Há uma proteção exclusiva. Quando Deus do alto os céus observa e diz que olha, o Nilson agora passou a confiar em mim. Comitiva de anjos, precisamos armar para esse indivíduo ser protegidos, porque as tempestades virás, isso é inevitável. Eu costumo dizer, independentemente de você seja crente ou não, problemas sempre virão. Mas Deus, ele diz que quando essa pessoa começa a confiar nele, que coisa linda. Ele arma uma proteção, ele arma um cuidado, ele arma um cerco para impedir que aqueles ventos, aquela intensidade, aquela tempestade ache espaço para derrubar. Quem encerrou o vento nos seus punhos, quem amarrou as águas nas suas vestes, quem é o nome dele, se é que o conheces, pergunta o Provérbios. Quando nós confiamos em Deus, há uma proteção diferenciada de Deus. Os problemas virão sim, as tempestades virão sim, mas nós permanecermos inabaláveis, nós permanecemos firmes, porque quem nos cerca é a proteção de Deus, é o próprio Deus, é o Espírito Santo, e nós precisamos entender isso. Ele diz que Deus toma a direção. Ele se prontifica, dizendo que assim como Jerusalém está cercado por montes, assim o Senhor em derredor do seu povo. O povo que confia em Deus. O homem que confia em Deus.
uma mulher que confia em Deus, um jovem que confia em Deus, uma mãe que confia em Deus. As tempestades virão sim, mas elas não derrubarão a minha e a sua vida, porque nós estaremos sob o cuidado e a proteção de Deus. E Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. E qual é a atitude de alguém que confia em Deus? Diferente de pessoas que não confiam em Deus, primeira coisa, quando alguém confia em Deus, procuramos estar sempre perto de Deus. Primeira coisa, primeira evidência de confiança em Deus é estar sempre perto de Deus, independentemente da circunstância que for, independentemente do problema que for, independentemente do nosso pecado que for, independentemente do nosso erro que for. Quando nós confiamos em Deus, nós começamos a dizer que ainda que Ele me mate, eu não arredo o pé da presença dEle. Porque eu dependo dEle, eu dependo da misericórdia dEle, eu dependo do socorro dEle, eu dependo do auxílio dEle. E para eu me livrar desse, não há outro além dEle. Por isso eu estou perto dEle 24 horas por dia. E segunda evidência é que nós passamos a nos relacionar mais com o nosso Deus. Ora, quando nós confiamos em Deus, mas Ele se revela a nós, mas Ele nos mostra, porque nós não fazemos a menor ideia da vulnerabilidade que nós estamos. Embora nós consigamos nos armar, ter recursos que possamos dizer que aquilo pode me fazer bater o peito, que nem aquele homem come, bebe, descansa. Eu e você somos muito inocentes, que não sabemos o qual vulnerável somos nós. E quando nós confiamos em Deus, quanto mais nos relacionamos com Ele, Ele começa a mostrar os livramentos, Ele começa a abrir os nossos olhos espirituais, Ele começa a mostrar como devemos caminhar. E o Espírito Santo está à espera de alunos para se inscrever na escola de ensino, porque Jesus disse, Ele vos ensinará todas as coisas. Quem confia em Deus depende da palavra de Deus. Quem confia em Deus depende da palavra de Deus, independentemente da circunstância que for. Rapidamente, Mateus capítulo 4, eu preciso falar isso. A Bíblia fala sobre Jesus andar sobre o mar. Mateus 14, diz no versículo 23 que, despedidas as multidões, subiu ao monte a fim de orar sozinho. O barco já estava longe, a muitos estádios da terra, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Na quarta vigília da noite foi Jesus ter com eles andando por sobre o mar. E os discípulos, ao ver-no andando sobre as águas, ficaram aterrados e exclamaram, é um fantasma! E tomados de medo, gritaram. Mas Jesus imediatamente lhe disse, tende bom ânimo, sou eu, não temais. Respondeu-lhe Pedro, disse, se és tu, manda-me ir ter contigo por sobre as águas. Veja que quando nós confiamos em Deus, procuramos estar perto. Quando estamos perto, nos relacionamos mais. E quando nos relacionamos mais, passamos a conhecer o caráter de Deus. E Pedro, nada mais, nada menos, se apegou ao caráter de Deus, firmada na sua palavra. Porque Pedro, ele disse, és tu,
porque eu conheço quem é Jesus, eu sei qual é o caráter dele, manda-me sair desse barco, andar sobre as águas. Se não for Jesus, não tiro o meu pé desse barco, nem que a vaca tussa. Pedro, ele diz, a única coisa que eu preciso é que uma palavra seja liberada, se for Jesus. Se não for Jesus, nem adianta abrir sua boca, que você vai criar um problema, alguém vai sair do barco, se afoga, morre, e você vai ter que assumir as consequências. Mas se é Jesus, só fala que eu já saio logo do barco. Porque ele sabia, ele conhecia que a palavra de Jesus, ela é poderosa para fazer eu e você passarmos pelas águas, superarmos as tempestades da vida. É ele que nos sustenta. E quando Jesus escuta isso do Pedro, ele diz, vem Pedro. E Pedro, descendo do barco, andou por sobre as águas e foi ter com Jesus. Coisa difícil, né? Coisa difícil. Não teve mistério aqui. Ele confiou na palavra de Jesus. E para você confiar na palavra de Jesus, você precisa conhecê-lo. Vamos fechar isso de uma forma muito bem fechada. Zacarias, capítulo 2. Estou terminando. Muita coisa que poderia falar aqui, mas vamos respeitar um pouquinho o tempo. Zacarias, capítulo 2. Se você não achou, acompanha. Tornei a levantar os olhos e vi, e eis um homem que tinha na mão um cordel de medir. Então perguntei, para onde vais tu? E ele me respondeu, medir Jerusalém, para ver qual é a sua largura e qual o seu comprimento. Eis que saiu o anjo que falava comigo, e o outro anjo lhe saiu ao encontro e lhe disse, corra e diga a este jovem, Jerusalém será habitada como as aldeias sem muros, por causa da multidão de homens e animais que haverá nela. Pois eu lhe serei, diz o Senhor, um muro de fogo em redor. Imagina Deus dizendo que olha, corra e diga àquele jovem cidadão de Maringá. Maringá será habitado, terá muitos habitantes e não terá condições de se armar, construir muros, porque isso era sinônimo de proteção daquela época, devido a muitos aos seus habitantes e animais. Mas, porém, contudo, todavia, Maringá não será vulnerável aos ataques do maligno. Maringá não será vulnerável aos inimigos por causa de uma coisa só. Mas será o próprio Deus que protegerá a cidade de Maringá. Ele diz, diga àquele jovem que Jerusalém será habitada sim, não terá condições de construir, edificar muros, todavia, engane-se o inimigo que tentar entrar para destruir o meu povo, porque agora quem é o muro sou eu, e eu somente, não somente serei um muro de fogo. Eu não somente protegerei contra toda e qualquer vulnerabilidade, mas quebrarei e queimarei quem tentar entrar para destruir o meu povo, porque eu, o Senhor, quem protege aqueles que confiam em mim. Pois eu lhe serei, diz o Senhor, um muro de fogo em seu redor. Os inimigos podem se levantar, podem guerrear contra a igreja do Senhor, podem vir aos milhares e milhares,
Mas uma coisa nós temos a plena convicção, é que a igreja do Senhor tem uma proteção exclusiva, tem um olhar especial, que ninguém destruirá a igreja do Senhor, porque o próprio Deus é o nosso protetor. E quando eu e você depositamos a confiança em Deus, pode vir o inimigo que for, ele não virá para acabar com a nossa vida, muito pelo contrário, virá para nos revelar a manifestação do cuidado de Deus sobre nós. Se coloque de pé. Em quem nós temos confiado? Em quem você tem confiado? Onde está depositado a sua confiança? Naquilo que acreditamos que é o nosso bem maior? Nos nossos sonhos? Acreditando que depois que adquirirmos tudo aquilo que entendemos que é melhor para nós, podemos descansar? Vale o ensinamento de Provérbios, capítulo 3, 5, que diz: confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos e ele endireitará as suas veredas. Como eu disse, eu e você não façamos a mínima ideia da vulnerabilidade em que nós nos encontramos. E se não for o cuidado de Deus, a proteção de Deus nas nossas vidas, nós não estaríamos aqui. Em quem nós temos confiado? No nosso próprio entendimento? Salmos 37, no versículo 5, ele diz: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o demais ele fará. Deixa sobre os cuidados de Deus a sua vida, porque ele tem maior controle. Deixe sobre os cuidados de Deus as tuas preocupações, porque ele sabe do que eu e você precisamos. Deixe sobre os cuidados de Deus a sua família, porque não tem pessoa melhor para nos ensinar, para nos dirigir. Deixe sobre os cuidados de Deus o seu negócio, o seu trabalho. Se as nossas riquezas aumentarem, não ponhamos isso no nosso coração, diz o Senhor. Mas que possamos entender como o salmista entendeu. Os que confiam no Senhor são como os montes de Sião. Quero pedir ao pastor que faça essa oração. Feche os seus olhos. Confie em Deus, por onde quer que eu vá, em terra firme ou em irado mar. Confio em Deus, por onde for. Confio em Deus e em seu excelso amor. Confio em Deus, eu sei que me amará, e pela sua mão me guiará. E seja, pois, por onde for, confio em Deus e em seu excelso amor. A linda flor
recebe o seu cuidar. Ele guia as águias no espaço e o ar. Se ele assim cuidar de mim, confio em Deus, em seu excelso amor. Confio em Deus, eu sei que me amará. E pela sua mão me guiará, e seja, pois, por onde for, confie em Deus, em seu excelso amor. Por vales ou deserto abrasador, com ele irei e sem nenhum temor, e pela mão conduzirá. Confie em Deus, em seu excelso amor. Confio em Deus, eu sei que me amará, e pela sua mão me guiará. E seja, pois, por onde for, confio em Deus, em seu excelso amor. Senhor nosso Deus, nessa noite nós declaramos que rejeitamos olhar para qualquer circunstâncias, rejeitamos, ó Deus, colocar a nossa confiança em qualquer outro objeto, a não ser para o Senhor. Os nossos olhos estão postos no Senhor. Assim como um monte que passa anos e após anos ele permanece firme naquele lugar, muito mais que os montes é o Senhor. Tu nunca mudas e nunca mudarás. E o teu amor para conosco e a misericórdia é uma realidade absoluta, Senhor. E nós te agradecemos por mais uma vez nos fazer lembrar isso através dessa ministração, que o teu Filho foi conduzido pelo teu Espírito Santo para a nossa edificação. Absolutamente, Senhor, nós continuamos confiando em Ti e oraremos e depositaremos, ó Deus, sempre em Ti as nossas lágrimas, as nossas súplicas, porque fiel é Deus, que nunca vai nos deixar ser abalados. Assim como o Senhor nos faz entender essa ilustração de Jerusalém estar cercados por esses muros, o Senhor nos cerca, muito mais que um braço de um amigo que nos abraça e nos diz: continue confiando em mim, mas são os teus braços que nos envolvem. E assim como os muros, que o Senhor disse que nos cerca como de fogo, o Senhor nos abraça com o seu muro de fogo, e nós seguiremos confiando no Senhor, confiando no Senhor, confiando no Senhor. Para baixar e endereblá, fecondarabablai. Perdoa as nossas dúvidas, Senhor, todas as vezes que nós deixamos de orar e às vezes que nós quisemos fazer
do nosso braço a nossa força, porque maldito o homem que confia no seu homem, no seu próprio eu. Assim, Senhor, nós entregamos tudo nesse altar da oração e te agradecemos por essa palavra. Se você recebeu essa palavra nessa noite, diga graças a Deus. Se você quer agradecer ao Senhor pela vida do nosso ministrante, missionário Valentim, também diga assim: graças a Deus pela vida do servo do Senhor. Que o Senhor continue fazendo frutificar a sua palavra na vida do servo dele. Louvado seja o nome do Senhor. Nós sabemos, meus queridos irmãos, que o Espírito Santo trabalha no nosso meio. Se, pois, temos esta certeza, e como temos, nós devemos apelar, então, àqueles que talvez vieram aqui e querem colocar a sua vida diante do Senhor numa reconciliação, num ato de demonstração. Quero entregar a minha vida ao Senhor. Se nós temos, eu quero convidar aqui à frente para que façam isso como um ato de reconciliação ao Senhor. Temos sim. Eu estou certo de que o Espírito Santo já vem trabalhando na vida da nossa irmã e nós vamos orar nesse momento, né? Que mais uma vez a senhora receba, vamos dizer assim, a força do Espírito Santo sobre a sua vida. Eu ministro sobre a sua vida a graça do Senhor que a faz forte nesse momento, para enfrentar todas as suas dificuldades, todas as adversidades. Tome nessa noite a graça como sendo a mão do Senhor que vai conduzir a sua vida em vitória, em nome de Jesus. Vamos orar por ela e os demais irmãos. Pai amado, nós colocamos mais uma vez, ó Deus, as nossas vidas diante de Ti, mas apresentamos em especial a nossa irmã, que vem diante de Ti, Senhor, colocar aqui, ó Deus, mais uma vez, a sua vida, se reconciliando contigo, Senhor. Ó Deus, perdoa todos os pecados, afasta todas as oposições, repreende, nós levamos, ó Deus, este inimigo que vem querendo destruir essa vida, diante do teu nome agora, e o derrotamos para a glória do Senhor, em nome de Jesus. Ó Pai amado, caia por terra agora todo espírito maligno que cerca, querendo fazer uma arruaça e se andar com essa vida, em nome de Jesus, ó Pai, está repreendido, e que o teu nome seja glorificado, ó Pai, agora e sempre. Louvamos o teu nome. Amém. E graças a Deus. Que Deus abençoe ricamente. Deus abençoe todos os que estamos aqui. E nós assim dizemos: se Deus é por nós, quem será contra nós? Agindo Deus, quem impedirá? Ninguém. Então a vitória é nossa pelo sangue de Jesus. E que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai, a comunhão e consolações do Espírito Santo sejam abundantemente derramadas sobre cada um de nós. Amém. 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 Vão nessa bênção do Senhor. Quem puder, vamos até o Prever da Avenida Pedro Tax, para ali então mostrar a nossa condolência, solidariedade, apoio de consolação ao nosso irmão Wagner.